Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é o pão para o sustento da nossa alma, é alimento para o nosso espírito. Por isso nós precisamos todos os dias buscar nos alimentar deste pão da palavra. Quanto tempo do seu dia você reserva para escutar, para refletir, estudar e rezar a palavra de Deus? Não podemos negligenciar a escuta da palavra de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, te convido mais uma vez a fazer deste momento esta oportunidade, onde nós, de coração e ouvidos abertos, procuramos escutar com bastante atenção a voz do Senhor. Ele deseja falar ao nosso coração, deseja falar comigo e deseja falar com você. Vamos escutá-lo com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, foram-lhe trazidas crianças para que lhes impusesse as mãos e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Jesus, todavia, disse: Deixai as crianças e não as impeçais de vir a mim, pois delas é o reino dos céus. Em seguida, impôs-lhes as mãos e partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje nós ouvimos este pequeno trecho do Evangelho de Mateus. No entanto, traz uma mensagem muito profunda para o nosso modo de viver a nossa relação com Jesus, construindo o reino de Deus. Te convido a, com abertura de coração, juntos fazermos a nossa reflexão desse trecho do Evangelho que terminamos de ouvir. Primeiro é importante a gente ter esta consciência de que Jesus está ensinando sobre o mistério do reino dos céus. Este reino que se faz próximo, que está ao nosso alcance, que nós já devemos, desde já, começar a experimentar esta realidade do reino. É diante disso que nós ouvimos esta mensagem do Evangelho. O Evangelho começa dizendo: naquele momento foram-lhe trazidas crianças para que lhes impusesse as mãos e fizesse uma oração. É importante a gente dizer do significado das crianças no Evangelho. Naquele tempo, quando se faz referência no Evangelho às crianças, a gente precisa entender qual era o contexto. Naquele tempo, as crianças não eram contadas. Por isso, quando se faz referência a uma criança ou às crianças de modo geral, o Evangelho não está falando somente da inocência das crianças. O Evangelho está falando de uma realidade de pessoas que não são contadas. Por isso o termo crianças simbolicamente representa todas as pessoas que naquele tempo não eram contadas. Hoje também existem pessoas na sociedade que muitas vezes não são contadas, que estão marginalizadas. Estas pessoas são identificadas com estas crianças do Evangelho. Levaram-as até Jesus, para que Jesus as tocasse, impusesse a mão sobre elas e fizesse uma oração. Portanto, aqui é um símbolo de inclusão social por meio da bênção e do toque de nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, é muito bonito a gente perceber no Evangelho este movimento que Jesus realiza no anúncio e na construção do reino por ele inaugurado. Jesus inclui as pessoas que estão sempre à margem, as crianças, os pecadores, os publicanos, os samaritanos, aqueles que estão marginalizados. Estes, Jesus, por sua palavra e por suas ações, incluem para dizer que o reino de Deus ele é destinado a todos e não somente a um grupo de privilegiados. Esta mensagem é necessária e é também uma mensagem muito atual. Hoje Jesus continua passando pelas estradas da vida e Jesus continua percebendo
aqueles que não são percebidos por muitos. E Jesus quer incluir estas pessoas. Nós somos a extensão da missão de Jesus no mundo. A igreja continua a missão de Jesus no mundo. Por isso a igreja deve tocar e abençoar aqueles que muitas vezes não são vistos e nem são contados pelos grandes deste mundo. E a gente precisa se perguntar, estamos cumprindo esta missão de continuar Jesus no mundo? Ou a gente muitas vezes quer continuar ainda insistindo nessa dimensão de não ver aqueles que não são contados por muitos? Os discípulos de Jesus, até aquele momento, também tinham este comportamento. Por isso o Evangelho diz que diante desse gesto das pessoas que levaram as crianças para que Jesus impusesse as mãos e fizesse uma oração, eles reagem dizendo que elas não poderiam fazer isso e por isso repreenderam as crianças. Assim reagem os discípulos de Jesus, porque também não tem essa compreensão de que Jesus é o Filho do Pai Eterno enviado a este mundo para anunciar o reino, e este reino é destinado a todos, inclusive os que estão marginalizados. Muitas vezes o nosso comportamento é assim, como o comportamento dos discípulos de Jesus, e repreendemos estas pessoas de se aproximar de Jesus. Aliás, vale a pena a gente se perguntar, nós aproximamos as pessoas de Jesus ou nós muitas vezes afastamos as pessoas de Jesus? Muitas vezes, em nome do ministério, do exercício da função que nós realizamos na comunidade, na igreja, a gente afasta muito mais do que aproxima. Então é preciso que a gente passe por um processo de conversão. A nossa missão é aproximar as pessoas de Jesus, sobretudo aquelas que são marginalizadas e aquelas que não são contadas, como o Evangelho de hoje nos ensina. E como Jesus reage diante do comportamento dos seus discípulos? Jesus aprova este comportamento de reprimir e impedir que as crianças, que são símbolos daqueles que não contam, de se aproximar de Jesus? Não, ao contrário. Jesus não admite este comportamento. Dirigindo-se aos discípulos, diz o Evangelho: Jesus, todavia, disse: deixai as crianças e não as impeçais de vir a mim, pois delas é o reino dos céus. Nós podemos imaginar como que as pessoas daquele tempo poderiam ficar escandalizadas diante da pregação de Jesus, do anúncio do reino dos céus. Aqueles que não eram contados, agora Jesus diz: não, o reino dos céus é destinado justamente a estas pessoas. A gente pode imaginar o quanto não se escandalizaram diante da pregação de Jesus. Hoje, Jesus também nos ajuda a alargar a nossa compreensão e entender que o reino de Deus é destinado, sobretudo, àqueles que são marginalizados. Afinal de contas, o reino de Deus inclui e não exclui ninguém. Aqueles simples, humildes, estes são contados e destinatários do reino de Deus. E o Evangelho conclui mostrando justamente o gesto de Jesus. Em seguida, impôs-lhes as mãos e partiu dali. Jesus não tem receio de tocar quem está marginalizado. Jesus não tem receio de tocar aqueles que não são contados diante da sociedade. Por isso a igreja também não deve ter receio de ir ao encontro ou de acolher estas pessoas que muitas vezes são marginalizadas e não são contadas. A igreja não pode ter receio de tocar estas pessoas como Jesus as tocou, impondo as mãos sobre elas. Que o nosso coração seja alargado diante desta mensagem do Evangelho que nós terminamos de ouvir. Que não tenhamos a tentação dos discípulos de Jesus daquele tempo de querer impedir que as pessoas, os simples, humildes, os marginalizados, se aproximem de Jesus. Ao contrário, que assumamos a missão de aproximá-los cada vez mais de Jesus e que o toque das mãos de Jesus, colocadas sobre cada um deles, os ajude a devolver a sua dignidade para retomar o seu caminho com a consciência de que o reino de Deus é destinado a cada um deles. Que esta mensagem nos provoque a viver melhor a nossa fé, compreendendo a missão de Jesus e a missão da Igreja
a missão de cada um de nós no anúncio do Reino de Deus. Deixai as crianças, não as impeçais de vir a mim, disse Jesus. As crianças são símbolo daqueles que não contam, dos humildes e dos simples. O reino de Deus é destinado justamente a quem tem um coração humilde, um coração simples. E nós, diante desta mensagem do Evangelho, devemos nos despojar de qualquer tipo de orgulho e de vaidade e permitir que esta simplicidade de coração tome conta do nosso ser para que possamos testemunhar também o reino de Deus. Vamos nos dirigir ao Divino Pai Eterno e fazer a nossa oração, concluindo este nosso momento de escuta e reflexão da Palavra de Deus. Divino Pai Eterno, te agradecemos por esta oportunidade de escuta do Evangelho de Teu Filho Jesus. Te pedimos humildemente um coração aberto, um coração sereno, um coração despojado de orgulho e de vaidade. Ajuda-nos, Pai Eterno, a, assim como Teu Filho Jesus, saber acolher na Igreja todas as pessoas, sobretudo aquelas que são marginalizadas, aquelas que não contam perante os olhos dos poderosos deste mundo. Ajude-nos, Pai Eterno, como Igreja, a tocar estas pessoas com as mãos do próprio Cristo, ajudando-as a encontrar o caminho de volta, devolvendo a sua dignidade de filhos e filhas do Divino Pai Eterno. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.